Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, tomando, né, os seus devidos cuidados nesse momento aí de pandemia, saindo quando necessário, quando sai usa máscara, bem atencioso no álcool em gel, no água com sabão, enfim. A gente sempre fala isso, e vocês sabem disso, porque a gente preocupa com cada um de vocês. E a gente pede, com fé, que logo, logo, esse período de pandemia, isso vai acabar e nós vamos poder nos encontrarmos, abraçarmos, porque isso faz parte da nossa convivência. E é por isso que eu estou aqui, para sempre estar conectado com vocês, como a gente sempre esteve, para sempre a gente manter esse vínculo e manter esse relacionamento que faz com que impulsiona a nossa vida. A gente existe e a nossa missão é estarmos juntos e estabelecermos essas conexões que faz parte da nossa vida social. Eu queria convidar vocês a semanalmente, 2 vezes por semana, nós estarmos juntos neste ambiente também, dentre tantos outros, para que a gente possa sempre estar levando para vocês informações, orientações de qualidade. E hoje é o início desse outro projeto do professor Bernardo. É um prazer estar com vocês, é uma satisfação podermos estarmos juntos novamente e a gente agradece muito a sua presença. Chama parente, amigo, manda o link aí, ó, o professor Bernardo vai falar um pouquinho com a temática que a gente vem trabalhando e agora a gente vai enfatizar mais ainda que é a nossa conversa de hoje, que é escola e família, a união que faz a diferença. O nosso papo hoje é um papo educacional. É um papo importante, é um papo que interessa a você, pai, interessa a você, mãe. É um papo que interessa ao seu filho, ao jovem, à criança e ao adolescente. E nós vamos ter aí um tempinho bem bacana para a gente conversar, refletir, uma tempestade de ideias. E eu não estou sozinho na nossa primeira live. Eu estou aqui com uma grande amiga, uma psicóloga, trabalha nessa parte cognitiva, comportamental, mãe de 2 filhas, e vai falar um pouquinho com a gente, a experiência e muita coisa bacana que a gente precisa conversar um pouquinho. E eu faço questão de chamar, vem cá, Elaine, vamos ver o povo para te ver. Muito obrigado e seja bem-vinda no início desse projeto aí do professor Bernardo. Gratidão. Olá, boa noite, eu sou Elaine, sou psicóloga clínica e é com muita gratidão que nós estamos aqui vivenciando esse momento juntos, né, esse momento com vocês, esse momento de estarmos conversando sobre esse tema tão importante, que é o tema da família, né, e esse vínculo, essa união com a escola, né, que sempre foi algo tão importante de a gente estar, né, dando essa atenção. E hoje nós estamos aqui participando juntos, né, um papo legal, eu e o professor Bernardo. Bacana. Né, para estar contribuindo aí, todos nós, né, aprendendo e contribuindo juntos. Bacana, Elaine. Você vai contribuir muito, né, nesse momento. Gente, eu queria agradecer muito também aos meus amigos, o Will, o Anderson, que está ali, está na produção. A gente pede 1000 desculpas por estarmos começando um pouquinho atrasado, mas é a nossa primeira live nesse modelo, nessa estrutura. Fique à vontade para sugerir temas, sugerir ambiente, mas a gente quer fazer uma coisa diferente, né, Will? A gente quer fazer uma coisa legal, porque a gente quer fazer uma coisa com carinho para vocês. E é isso que nós estamos aqui. Elaine, vamos começar? Vamos. Então, nós vamos fazer o seguinte bate-bola. Eu vou dar uma abertura legal, e aí daqui a pouquinho eu te chamo, você vem aqui e dá o seu show, a sua contribuição para o pessoal. Ótimo, tá bom? ótimo. Pessoal, vamos lá. Veja bem. A nossa temática de hoje é uma temática, como nós falamos, que é uma temática de cunho educacional. É nós trabalharmos e identificarmos como é que está essa educação, seja na rede pública, seja na rede privada, principalmente nesse período de pandemia. E vocês sabem bem, você já deve ter visto várias lives, com lives belas, altamente significativas, com conteúdos que vale a pena a gente perceber, refletir. E vimos várias lives, portanto, nesse contexto. Várias lives falando da educação, dos desafios, das dificuldades encontradas não só pelos pais, não só pelos alunos,
mas também dificuldades encontradas pelos professores. Só que a nossa fala de hoje, eu queria dar um tom diferente. Eu queria trazer uma discussão diferente e um encaminhamento para vocês. Porque essas lives bacanas, vamos questionar, vamos refletir, vamos pensar, a gente precisa de base, a gente precisa de informação, a gente precisa de ideia, mas também a gente precisa apresentar sugestões. A gente precisa apresentar, né, Elaine, que está aqui esperando, a gente precisa apresentar propostas, ideias, encaminhamentos. E é isso que eu quero apresentar para vocês. Quando a gente fala da pandemia, ou melhor, quando a gente fala da educação nesse momento de pandemia, eu vou fazer uma espécie de um resumo, pessoal. Eu vou fazer uma espécie de um resumo, de uma análise geral de todas as lives que tratam do tema. E a gente começa assim. Ainda no início desse semestre, o mês de fevereiro iniciou o semestre letivo, iniciamos, portanto, na rede pública e na rede privada, num contexto presencial. Normal, o aluno indo para a sala no horário X, o professor indo no horário X, o aluno já sabendo data que tem que fazer uma atividade, data que tem que fazer uma prova. O aluno já ciente, já tendo um horário certo para estudar em casa, conseguia ter um planejamento melhor, conseguia seguir a sua rotina de uma maneira mais adequada quando a gente falava-se do presencial. E você sabe o que eu estou falando. Deixa a minha fala fazer com que tenha sentido e vocês consigam perceber e se colocar exatamente nesse contexto que eu estou dizendo. O presencial, de fato, era algo mais cômodo, né, Will? Era algo que a gente conseguia desenvolver melhor. Veio o mês de março, meados de março. Instaurou-se a pandemia, veio a discussão do coronavírus e atingiu diretamente e frontalmente a educação. As aulas foram suspensas e algumas escolas começaram a adotar, para não perder o semestre letivo dos alunos, começaram a adotar um ensino à distância, um ensino remoto, uma metodologia virtual. Não importa a temática agora, o que importa é nós entendermos que sai de um contexto presencial e passamos a entrar num contexto virtual. E é como se diz, o que aconteceu, vê se vocês concordam, nada mais, nada menos do que foi trocar os 4 pneus do carro andando. Já vinha no presencial e de repente houve essa ruptura abrupta, os 4 pneus do carro andando, e entramos no presencial. Muda no virtual, mudou tudo. Concorda? As atividades foram sendo enviadas, o método de atividade diferenciou, e principalmente, aí eu chego pertinho de vocês e falo, principalmente quebrou-se a conexão, quebrou-se o elo, que é fundamental, a meu ver, num processo de desenvolvimento, principalmente quando falamos de criança e adolescente, quebrou-se esse elo do professor com o aluno. Quebrou-se naturalmente. Hoje o professor ele faz um trabalho em casa, um trabalho realmente que dobrou, e você, professor que nos assiste, sabe o que a gente está falando. Envia as atividades para a escola encaminha para os alunos, o aluno recebe essas atividades e vocês, pais, agora eu falo numa idade de criança e adolescente, acaba também tendo por mudar a rotina de vocês. Vocês agora acabam, portanto, de ter que mudar a rotina e estar mais próximo do filho, acompanhando as atividades. Esse é, e eu agradeço muito a atenção, o cenário do que está acontecendo hoje, não é verdade? E aí, pega este cenário, o professor Bernardo pede licença para vocês, para eu avançar um pouco, pega esse cenário, coloca do lado aqui, ó, direito da cabeça de vocês, que agora eu vou falar dos grandes desafios que está tendo. E é o que as lives muito bem falam para a gente. Primeiro desafio. Dificuldade dos pais estar acompanhando as crianças e os seus filhos no desenvolvimento das atividades escolares. Os pais, na maioria das vezes, não são educadores, não são professores, não foram preparados para a arte de lecionar. Muitas vezes os pais têm anos que já não estudam. A maioria dos pais saíram para o trabalho e deixam o filho em casa com seus devidos cuidados. E aí? Primeiro desafio. Segundo desafio.
A criança tem uma mudança de rotina. E por ter uma mudança de rotina, ela acaba também não tendo a presença das demais amiguinhos que fazem parte, falando com um público menor. E Elaine, enquanto psicóloga comportamental, vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Terceira dificuldade, o acesso à internet, o acesso à tecnologia. Nem todos têm esse acesso à internet, ou os que têm também podem não ter domínio para acompanhar essas aulas, esses envios de atividades, esses reenvios das atividades. Então a gente começa a perceber uma série de dificuldades, uma série de gravames nesse contexto. Isso gera, naturalmente, isso gera de forma consequencial o desestímulo de aluno. Aluno começa a trancar a escola, aluno começa a, vamos assim dizer, a ter a evasão. O professor também, a gente tem que ver muito o lado do professor, que também muda-se a rotina dele, porque o professor ele não dá aula, ele tem a vida também em casa, ele tem filho, ele tem as coisas, as atividades domésticas para fazer, as particularidades. Então isso acaba gerando um desestímulo para o filho, isso acaba gerando um desestímulo para o professor. E aí a gente percebe que todo esse cenário, ele leva a todas essas dificuldades. É claro que tem coisas boas aí também. Eu não quero que a minha fala ela se expresse como uma educação sendo tratada assim, como o fim dos tempos e algo que só tem pessimismo a se dizer. Não, a gente também tem que tirar coisas boas. A gente tem que tirar também, trazer o uso da tecnologia para as nossas ações. A gente também tem que tirar que nesse período também é o momento da família se unir. Eu conheço famílias que, por exemplo, que antes dessa pandemia, parece que é uma coisa simples, Will, mas ela tem um significado imenso. Família que antes da pandemia não parava para almoçar juntos. Mas agora, devido a todo este cenário, estão almoçando, conversando mais. Então tem coisas boas também que a gente tem que falar. Não é tudo perdido, não é tudo pessimismo. Eu tiro a palavra pessimismo com a questão, vamos dizer assim, de uma nova realidade. Normalmente é tratado isso. A gente apresenta o cenário para vocês dessa maneira. E esse cenário, agradeço muito vocês que estão nos assistindo e estar nesse momento entendendo e acompanhando o professor Bernardo, é um cenário que eu poderia muito bem nem falar para vocês, porque vocês vivenciam isso. E aí, a ideia, para a gente avançar um pouquinho, e vou passar para a Elaine também ter a contribuição dela, é o seguinte, professor, tudo que você falou, eu sei. Tudo que você falou, eu sinto, eu vivo e já estou experimentando. Qual seria o seu encaminhamento? Qual seria a sua ideia para a gente começar a pensar, para a gente começar a refletir? E quem sabe, se eu gostar dela, a gente começar a multiplicar e repetir isso aí. Já que, professor Bernardo, você comentou no início dessa sua live /palestra, chama-se, vamos chamar como vocês entenderem, desse nosso bate-papo, que você ia fazer dela uma fala mais pragmática, uma fala não apenas de questionamentos e disposições teóricas, mas uma fala para a gente tentar trazer na prática algumas soluções. E eu quero fazer com que vocês me acompanhem e pensem comigo. É o momento, e o nome da live não é um nome criado a toque de caixa, escola e família, a união que faz a diferença, e eu já venho batendo nessa tecla nas oportunidades que foram me dadas aí em andar nas escolas e poder falar, e poder bater, e poder levantar essa temática, que uma das formas da gente amenizar todas essas dificuldades, principalmente advindas do período da pandemia, como nós estamos falando, é fazer algum trabalho, é fazermos alguma ação em que se há uma união da família e da escola. A própria Constituição Federal, quando fala de educação, ela diz que a educação é um direito de todos, mas é um dever do Estado, é um dever da sociedade e é um dever da família. Já há comprovações específicas, já há comprovações, frutos de pesquisas comprovadas, né, fundamentadas, que de fato a escola não é e não deve ser pensado como um único ambiente de aprendizado da criança.
E da mesma forma, a casa, a residência, a família não deve ser pensado também como o único ambiente residencial da criança. Família e escola, pensando junto, trabalhando junto, sendo corresponsáveis na criação e no desenvolvimento pedagógico da criança e do adolescente. Talvez seja o caminho. E aí eu avanço um pouquinho para vocês. Se o pai e a mãe começam a acompanhar as atividades pedagógicas, isso dá mais segurança para o filho. Isso gera uma confiabilidade mais para o filho. Isso gera até uma confiança e uma segurança maior para a própria professora. Que ela sabe de onde apoia. Ela sabe que pode procurar o pai. Ela sabe que pode procurar a mãe para ajudar, para desempenhar aquela função. Se vocês pararem para perceber, os professores que nos assistem, Will, Anderson, só controla o meu tempo aí, tá? Tá. Bacana, Cidinha, Daisy, Moana, obrigado, gente, pela participação. Vamos divulgar, como eu falei, é a primeira live, tá vendo o estilo diferente? A gente tem toda uma produção que está aqui por trás das câmeras aqui, o Will, o Anderson, fazendo um trabalho legal, para a gente fazer coisa bacana para vocês, tá? Obrigado. Eu vou avançar um pouquinho, que a gente tem que chamar a Elaine aqui para falar com a gente. Para vocês terem ideia, é onde eu parei. Professor, às vezes, gasta 20% da aula dela, do tempo dela, para estar controlando disciplina de criança e de adolescente ali. Se tivesse uma presença de um pai mais firme, mais presente, essa disciplina, esse comportamento melhora, isso já é comprovado. E quando eu falo para você, pai, para você, mãe, agora, eu não estou dizendo que você deve ir todo momento, toda hora na escola, ver o seu filho, porque isso realmente é difícil, você tem sua vida, você tem sua particularidade. Mas você não vai no supermercado todo dia? Nós não vamos na farmácia sempre? Por que a gente também não coloca na nossa rotina, de uma vez ou outra, de um tempo ou outro, também se fazer presente nas escolas, acompanhando? Eu vou falar uma coisa que eu já vinha falando antes, e eu queria muito que vocês refletissem. Se a gente consegue entender, e se a gente consegue, Elaine, criar uma ação da família e da escola juntos, e eu vou dar alguns exemplos rapidinhos nessa minha fala final, a gente evita um monte de temas sensíveis transversais que acontecem no ambiente escolar. E eu posso pontuar para vocês 3. Se o pai estiver presente, se a mãe estiver presente, num trabalho em conjunto, tendo uma corresponsabilidade na educação do filho, junto à escola, nós vamos evitar, problema de bullying, porque vai ter uma presença melhor e a criança vai ter um contato maior com o pai, com o professor. 2, nós vamos evitar um dos problemas seríssimos que veio sendo acometendo de uma forma bem intensa e significativa antes da pandemia, que é o problema da depredação escolar. E 3, a gente consegue dar uma segurança maior aos nossos filhos, evitando circulação do tráfico de drogas fora e dentro das escolas. A importância da escola e da família, que é essa união que faz a diferença, ela não apenas propicia um desenvolvimento pedagógico melhor para o seu filho, mas também ela educa e ela o torna verdadeiro cidadão, que é o papel de uma escola. Professor, nessa sua fala final, você consegue pelo menos dar algum exemplo que a gente pode pensar e a gente pode evoluir um pouquinho, porque essa pandemia vai passar, e tomara que nesse período de pandemia essa lição fica dada, para que quando a pandemia passar, a gente já vem com práticas mais incisivas, práticas diferenciadas, como essa que o senhor está falando, que é escola e família, sim. Por que a gente não consegue, por exemplo, aí fica uma ideia para ser pragmático, a gente voltar com aquelas ações sociais semanalmente nas escolas, onde o pai pode ir na escola, pode fazer um brechó da comunidade, pode vender como é que chama? Aquele algodão doce, pipoca. As escolas terem psicólogos, advogados, prestando orientação do dia, mas o pai entrando na escola, o pai participando. Olha que bacana o filho pegando a mão do pai e da mãe, falando assim, pai, mãe, eu estudo naquela sala, eu estudo naquela, sento naquela cadeira. Isso dá um significado totalmente diferente. Ai, quem me dera se todas as escolas, o meu tempo está acabando, segura um pouquinho aí. Ai, quem me dera todas as escolas, se tivesse uma estrutura
de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social, tivesse monitores numa quantidade que conseguia atender todo mundo. Quem me dera, professor, ficaria muito mais fácil esse trabalho de família e escola junto. Aí, eu vou finalizar dando uma outra dica. A família e a escola pode ser trabalhado junto, ainda que uma estrutura não seja perfeita, seja o ideal, porque a gente tem que ser realista. E aí, o meu outro encaminhamento é, vamos pensar escola em determinada comunidade. E pais que vão para a escola levar essa ideia também, por que a gente não faz um trabalho de rede? Por que a escola não se conecta com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, doutora Elane? E ali, o CRAS, as famílias normalmente estão cadastradas ali, e a escola começa a conhecer mais as famílias, e assistentes sociais do CRAS começam a visitar a escola. Por que não se conecta com uma unidade de saúde, um postinho de saúde, para se atestar como que está a saúde daquela família que mora naquele bairro? Então, eu vou finalizar a minha fala exatamente chamando aqui a Elane, que ela vai dar uma fala bem legal. Ela é mãe de dois filhos, vai falar um pouquinho que ela está sentindo isso. Mas para a gente começar a pensar que muitas vezes a gente pensa na educação a nível macro, nós estamos um ministro da educação, a gente não tem. O Fundep, que é o fundo que ajuda as escolas, os gastos estão menor, a receita está menor. O Enem vai para o ano que vem. Bacana, a gente precisa preocupar nisso, mas o que eu quero chamar a atenção é para a gente se preocupar agora com o local, com o municipal, que é aquela coisa do dia a dia, é o contato com o professor, com o CRAS, com a unidade de saúde, é a gente resolver a nossa vida ali na comunidade. E trabalhando em equipe, trabalhando união, e é essa a menção que eu digo, a união faz sim a diferença. E vou mais, não só de escola e de família, e vou mais, a união de escola, de família, de assistência social e de saúde. Pensa nisso e a gente consegue resolver. Se tivermos boa vontade e juntos a gente consegue avançar. Eu vou chamar aqui, gente, vem cá, Elane, fica um pouquinho aqui pertinho de mim, que a Elane ela vai dar uma continuidade exatamente demonstrando, gente, tá? Essa reflexão de família e de escola trabalhando junto. Tá? E tem mais alguém para a gente mandar um abração? Bacana. Mona está falando, é um sonho que isso aconteça. Mas é um sonho que a gente tem que começar a bater agora. E quem sabe esse período de pandemia faz com que esse sonho se acende e a gente começa a levantar essa ideia. Você vê que, né, a Elane vai complementar aqui, vou passar o microfone para ela, Mona, obrigado pela participação, mas quem me dera tivesse vários monitores na escola, quem tivesse uma psicóloga, assistente social. Então, se não tem, vamos fazer esse trabalho de rede, que já tem, se não funciona, vamos fazer melhorar, se funciona precariamente, vamos fazer melhorar. Então, a gente precisa, e a ideia da live de hoje é a gente pensar em alternativas, soluções, e pararmos de pensar em algo ideal, em algo imaginário, em algo não factível. Acho que a gente está cansado. A gente precisa aqui passar informação do dia a dia e que seja possível. E trabalhar em rede, com união, a gente consegue. Tá bom? Gente, eu vou passar para a Elane aqui. Elane, fique à vontade, minha amiga. Posso tomar um pouquinho de água, Elane? Vamos lá, pessoal. O professor Bernardo nos trouxe uma fala tão importante, né? Várias falas importantes aqui nessa noite. E o que vale a gente reforçar ainda mais, né? Que esse novo modelo de escola, nós fomos pegos de surpresa. Nós não fomos preparados para equilibrar a questão de acompanhar os nossos filhos, e isso eu me incluo nisso, de acompanhar os nossos filhos na rotina escolar mais de perto e, ao mesmo tempo, continuar lidando, né, com a rotina do trabalho, com situações, com preocupações da casa. Nós fomos pegos de surpresa. E aí, diante disso, eu entendo, né, mais do que nunca, essa importância, né, de a gente estar trazendo esse reforçar o vínculo entre escola e família. Esse é o momento de a gente realmente nos dar as mãos para buscar novos caminhos, para buscar novas ideias e reforçar essa importância de a gente estar vivendo um momento entre o vínculo de escola e família. Um outro ponto importante que eu vejo neste momento é o quanto nós precisamos agora se colocar no lugar do outro, né?
mais do que nunca, nós precisamos estar exercendo esse papel de nos colocar no lugar do outro. E eu incluo isso sem cobranças de produtividade. E isso está relacionado à escola, relacionado à família, relacionado à criança. A gente precisa criar esse vínculo, por quê? Porque a escola teve que se preparar também nesse momento, né? Eles tinham um tipo de planejamento, eles tinham um tipo de oferecer aos alunos as aulas. E agora nós precisamos, né? Nós vemos a escola tendo toda essa adaptação aí. E aí nós, pais, nós precisamos também ter entrado, né, com esse papel de meio professor. A gente tenta aí, né, conciliar e reforçar aí para que os nossos filhos continuem no processo de aprendizagem, que isso é de extrema importância, e que a gente consiga aí concluir o ano com satisfação, né, com positividade. E aí, dentro disso, a gente entende que nem todas as famílias têm, né, esses materiais, essa infraestrutura para estar, né, oferecendo esse novo modelo de aprendizagem, de educação. E aí, por isso que eu volto a dizer desse contexto, o quanto que a gente precisa estar tendo um olhar mais de empatia em relação a tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Empatia com a situação, né, que a escola traz também. Nós precisamos olhar para os nossos professores também. Eu acredito que todos nós estamos nos esforçando, cada um com a tua realidade, cada um do teu modo, né, trazendo da melhor maneira, tentando viver da melhor maneira nesse momento que nós estamos passando. E aí, diante disso, eu trago uma sugestão de que eu sou mãe e eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho um filho de 7 anos. E minha filha de 3 anos, ela é ceinha ainda, né? Mas mesmo assim ela está sendo assistida porque foi criado um grupo de WhatsApp e ela está recebendo, né, todas as atividadezinhas e eu estou acompanhando junto com ela. Eu tenho extrema gratidão de ter a oportunidade de fazer esse momento, né, com ela. E eu tenho o meu filho de 7 anos. E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Que no momento que nós entramos e começamos a enfrentar todo esse cenário, eu também tive contratempos dentro da minha casa, porque meu filho também se mostrou resistente, ele não gostava de fazer as atividades da forma que estavam sendo, né, apresentadas para ele, tinha momentos que ele chorava, tinha momentos que ele prestava atenção, tinha momentos que ele estava desatento. E aí, diante disso, eu tive que criar um novo planejamento dentro da minha casa para me continuar levando para ele esse momento de aprendizagem. Que é tão importante a gente estar criando esse vínculo também com os nossos filhos, né? E eu entendo que nem todos têm essa oportunidade, tá? E aí, o que eu inseri? Eu percebi 3 pontos importantes, 3 passos importantes que eu dei dentro da minha casa. E que pode ser que hoje não contribua com todos, mas eu acredito que alguns vão, né, vai ser importante o que eu vou estar falando agora. O primeiro ponto que eu inseri foi criar um diálogo afetivo com meu filho. Então, a partir do momento que eu percebi que ele não estava gostando, não estava participando, eu chamei ele e conversei com ele. Falei, olha, filho, eu entendo, né, que é tudo muito novo, que a gente está passando por situações diferentes, que estudar através do computador, do celular, não é tão interessante, né? Você não está tendo contato com os teus professores, contato com os teus colegas, mas é importante a gente se unir agora para a gente dar continuidade no teu processo de aprendizagem. E aí, a partir do momento que eu criei esse diálogo com ele, e eu mostrei para ele que eu estava ali disposta a fazer isso, e o pai dele também estava presente, estava disposto a estar dando esse suporte, esse acolhimento para ele se mostrou um pouco mais, né, mais querendo abraçar também essa situação. Não mudou assim tão de repente, tá? Ele foi acostumando, né? Mas ele aceitou. Só o processo de ele aceitar, a gente ficou mais feliz com isso. E aí, no momento que a gente cria esse diálogo afetivo com os nossos filhos,
eu percebo a gente fazer a criança ser pertencente daquele momento, né? Fazer parte daquilo ali. E é isso que nós precisamos estar trazendo isso para os nossos filhos hoje. Eles entenderem que eles fazem parte, que eles são importantes e que a gente precisa trazer essa união, né? E esse fortalecimento familiar e esse vínculo com os nossos filhos. Nós somos exemplos e nós precisamos estar tendo essa responsabilidade da melhor maneira, né, com a realidade de cada um, fazendo esse papel nesse momento que nós estamos passando, né, e nos momentos que a gente achar, né, importante. E um outro ponto que eu trouxe, né, é a questão da rotina. A rotina, ela é essencial para o bem-estar da família e para a saúde mental, né, de nós, da família. Por que isso? Porque a rotina, a gente já tinha uma rotina antes, eu acredito que todo mundo tinha essa rotina, e, de repente, a gente precisou fazer essa nova rotina, essa nova ideia, esse novo planejamento. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, eu precisei, né, sentar, né, com o meu esposo, nós, pais, né, do meu filho, e nós precisamos fazer esse novo planejamento de como a gente iria acompanhar as aulas dele, né, acompanhar esse processo de aprendizagem, porque eu trabalho, meu esposo trabalha, e como seria isso? E aí nós distribuímos da seguinte maneira, eu não consigo acompanhá-lo ele de segunda a sexta, nem meu esposo consegue, e a gente atribuiu 3 dias na semana de a gente estar fazendo esse acompanhamento. E aí um dia no final de semana. Eu conheço pais que só estão acompanhando seus filhos no final de semana, porque trabalham de segunda a sexta e não tem condições de estar fazendo, né, esse acompanhamento tão presente. Mas, de alguma maneira, eu acredito que cada pai, cada mãe está contribuindo da melhor maneira, porque eu sei o quanto a gente ama nossos filhos e o quanto a gente quer o melhor para eles. E aí nós criamos essa rotina. Nós fizemos esse planejamento, e aí ficou 2 dias eu acompanhando o meu filho e 2 dias meu esposo acompanhando, né, o nosso filho. E aí funcionou, né? A gente conseguiu equilibrar, né, essa rotina tanto do trabalho, tanto de situações que a gente precisa estar buscando resolver no dia a dia, e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer esse acompanhamento com ele. E um outro ponto, né, que eu acho relevante dizer é que é lógico que os nossos filhos estudar em casa não vai ser o mesmo tempo da escola, né? Porque adolescentes ainda conseguem atribuir esse tempo. Mas as crianças, a gente entende, né, nós pais entendemos que colocar 4 horas e meia sentado numa cadeira estudando seria um pouco, né, inviável. E aí o que eu fiz e que deu certo comigo? Eu coloquei 1 hora por dia esses estudos, e aí eu distribuí também. Eu coloquei 30 minutos, dou uma pausa de 10 minutos para ele e convido, né, para estar dando continuidade com mais 30 minutos. E desse modo eu percebi o quanto o meu filho ele conseguiu dar sequência, né, nesse processo, nesse novo processo de aprendizagem. E aí eu fiquei, né, muito feliz com isso, porque do início, né, eu tive vários contratempos, como eu disse, e ele se mostrou bastante resistente. Eu vi que não estava funcionando e eu precisava fazer de alguma maneira para que eu desse continuidade nesse processo de aprendizagem dele. Então, assim, eu acredito que, nesse momento, nós precisamos nos unir com a escola, nos unir com nossos filhos, nos unir, criar esse vínculo familiar. Nós estamos passando por momentos difíceis, tantas famílias estão sofrendo perdas de entes queridos, né, neste momento que nós estamos... acredito que nós estamos aprendendo muito também, né? A gente só não pode olhar para o lado negativo, mas nós precisamos estar sendo solidário com tanta família, né, que está sofrendo com todo esse contexto que está sendo vivido aí. Então, diante disso,
eu acredito que criar esse diálogo afetivo, vocês criarem ou planejar novamente uma nova rotina para a família de vocês, para a casa de vocês, e estipular, trabalhar como que funciona o filho de vocês. O meu funcionou 1 hora, pode ser que o seu funcione 1 hora e meia, pode ser que o seu funcione 30 minutos, pode ser que o seu funcione 2 horas. Enfim, a gente tem que ir fazendo, testando essa situação que a gente está vivendo, e aí, diante disso, a gente consegue ter mais assertividade. Então, assim, mesmo diante do cenário que nós estamos passando, a gente precisa estar buscando esse olhar para a escola e a família e os nossos filhos de forma presente, de forma eficaz, criando esse vínculo, fortalecendo, buscando esse olhar de empatia. E hoje, como mais do que nunca, como eu disse, nos colocamos no lugar do outro, como um todo, porque nós somos seres humanos e nós precisamos olhar com mais amor, com mais afetividade, diante de todo esse cenário que nós estamos enfrentando aí. Então, assim, é isso que eu queria contribuir, com vocês. Essa foi uma realidade que eu vivi também. Além de ser psicóloga, também sou mãe, como vocês, e eu sei quanto isso nós estamos vivenciando algo de extrema delicadeza, a gente está vivendo algo delicado, e isso é de extrema importância, a gente estar com os nossos filhos e criar esse vínculo com a escola. Gratidão a todos, foi um prazer estar participando deste momento, e agora eu vou passar novamente para o... Obrigado, Elaine. Pode ficar aqui, pertinho aqui da gente, porque nós vamos finalizar esta live, finalizar esse início de projeto, tá, pessoal? Nós vamos estar sempre às segundas e quintas no Facebook aqui do Professor Bernardo, trazendo para vocês assuntos de interesse, assuntos do dia a dia. A fala da psicóloga Elaine foi uma fala muito significativa e enalteceu muito o nosso trabalho dessa noite, porque ela, enquanto mãe, enquanto profissional, ela trouxe as dificuldades, as novas experiências, e é isso que a gente precisa. É gente como a gente, é estarmos conectados, é estarmos presentes junto com vocês. Fique à vontade, gente. Entra lá no Face do Professor Bernardo, manda uma sugestão de tema. Tá? A gente é o primeiro, A gente está fazendo um cenário, nós vamos sempre estar melhorando, trazendo algumas ideias bacanas aqui atrás, trazendo os novos convidados. Elaine está convidada para uma outra, vamos conversar depois para a gente falar um outro assunto. Você também que quer participar com a gente, entre em contato com o professor Bernardo, não só de tema, mas fala, professor, vamos falar junto isso. O espaço é nosso, gente. O espaço é para vocês. Tudo bem? Muito obrigado, Will. Obrigado aí. Anderson, parabéns, tá? Tamo junto. Cada dia nós vamos melhorar esse trem aqui, tá? E a gente sempre conta com vocês. Vai acompanhando o professor no Face, que vocês vão ter essas novidades sempre. Gente, forte abraço. Elaine, toca aqui. Obrigado. Boa noite. Excelente final de semana, gente. Tchau, tchau.